Histórias assombradas. Ai, vamos pro próximo. Será que sou a filha do diabo? Ai, acho que não. Acho que não. Tá, não é tão longo nem tão curto. É medinho. Vamos lá. Tenho 24 anos e resido atualmente em São Paulo. O relato que contarei, ao meu ver, é curto, pois ocorreu dentro de 1 ou 2 horas no máximo. Bom, na madrugada do dia 10 para o dia 11 de agosto, para ser mais exata, às 13h33 da madrugada, tá? 13h33. E eu me lembro exatamente da hora, acho que é isso, pois estava olhando fixamente para o relógio que tem na cabeceira da minha cama. Mas comecemos então do início, como diz o Matheus. Fui deitar para dormir às 10h30 da noite. E por incrível que pareça, eu adormeci muito rápido. O estranho é que sofro com insônia, então não consigo dormir antes das 2 da madrugada, com exceção deste dia, que assim que deitei, apaguei. De repente, senti meu corpo todo tremer e me deu uma vontade imensa de ir ao toalete. E quando fui levantar, senti uma dor aguda em meu braço direito, uma dor insuportável, ardendo muito forte, como se fosse soda cáustica ou fogo. Levantei rapidamente e pensei, putz, dormi por cima do braço, deve ter sido isso. Mas qual foi a minha surpresa quando eu estava em pé e do nada olhei para a cama e me vi deitada. Sim, eu estava de pé e meu corpo deitado na cama. Eu não me assustei tanto por isso, porque não é a primeira vez que me acontece. Mas o susto veio com a mão. Sim, uma mão que agarrava o meu braço direito. No mesmo local em que eu estava sentindo aquela dor infernal. A mão tinha dedos longos e finos e de cor branca. Agarrava com tanta força meu braço que estava roxo. Então eu fui seguindo com os olhos o restante do corpo daquela mão e vi então uma coisa horrenda. Estava agachado e encurvado, pertinho da cabeceira da minha cama. Parecia ser muito alto e a pele dele era toda branca, puxando para uma escala acinzentada. E os olhos eram de cor preta, mas um preto intenso, e a íris dos olhos avermelhadas. O nariz dele parecia com o do Voldemort, aquele que não devemos mencionar, né? Aquele do Harry Potter, o Voldemort. E foi então que eu percebi que ele estava me olhando. Digo, não estava olhando para o meu corpo em minha cama, mas sim para eu em pé, e sorria perigosamente. E notei então os seus dentes, que eram amarelados e pontiagudos, parecendo dentes de tubarão, como se fossem serras. Ele silabou algo que eu não entendi, mas pude ver que tinha língua de cobra. Eu fiquei paralisada, mas não era de medo e sim de encantamento. Por qualquer motivo, eu não conseguia desviar os olhos daquele ser. Fui me aproximando dele e então agarrei a sua mão na intenção de tirar a mão dele do meu braço, coisa que foi em vão. Eu não consegui mover nenhum só dedo dele. Então resolvi perguntar: o que tu quer comigo? Está me machucando. Ele sorriu ironicamente e lentamente levantou meu braço e o soltou com força, que caiu inerte ao lado do meu corpo, que pulsava intensamente de dor. Se levantou, desengonçado, e deu um passo em minha direção, dizendo sem mover a boca: meu mestre quer você, e eu fui enviado para levá-la, pois por bem ou por mal, porém parece que você é bem mais forte do que suspeitávamos, porque a única coisa que consegui foi ferir o teu braço. Então, inconscientemente, eu massageei meu braço e perguntei: quem é teu mestre? Por que ele me quer? Não tenho nada a oferecer. Vá embora. Nisso, a porta do meu quarto, que estava fechada, se entreabriu e começou a entrar uma fumaça densa de cor branca
e juntamente com a fumaça, um homem vestido com terno azul marinho, com a gravata e a camisa vermelha, encostou na porta e sorriu, esbanjando beleza. Olhos azuis, mas tão azuis que parecia não ter olhos, de tão claro que eram. Os cabelos de um loiro acinzentado, green hair ainda, e caído sob os ombros. Não. Os cabelos de um loiro acinzentado e caí sob os ombros. Acho que e caído sobre os ombros. Cabeludo ainda? A boca de um vermelho rosado e carnuda. Se não fosse por um detalhe, eu diria que era um verdadeiro deus grego. Mas o detalhe o entregava. O cheiro. Ele fedia enxofre. Não era um cheiro forte, mas levemente dava para sentir. Eu sabia quem ele era. Mas o porquê estava ali em meu quarto? Não. Ele me olhando disse: "Nos encontramos novamente. Você tem mais poder do que imagina, minha cara. Apenas não aprendeu a usá-los. Mas eu posso ensiná-la." Eu não consegui dizer nada por segundos. A voz dele ecoava em minha mente e era como se fosse música aos meus ouvidos. Era rouca e inebriante, tão ameaçadora e sedutora ao mesmo tempo. Então apenas respondi: "Não quero nada que venha de ti. Não quero a tua ajuda. Gostaria apenas que me deixasse em paz. O nosso contrato é outro." Ele abriu mais ainda o sorriso e se aproximou com rapidez de mim. Colocou a mão dentro do terno e retirou um pergaminho e uma caneta pena, daquelas usadas no Egito na antiguidade. Me passou o pergaminho para eu ler e, para ser sincero, eu li tudo, mas só me lembro de uma parte que dizia: "Enquanto viveres, terás financeiro em abundância, saúde invejável, beleza inestimável e a alma imortalizada. Serás uma muralha impenetrável, e isso não terá custo algum. É como uma troca, sangue por poder. Vida simples, vida mundana, por uma vida de plenitude e vitalícia." Eu apenas enrolei o pergaminho e o devolvi, recusando novamente a proposta. Assim que ele o pergaminho pegou fogo e se desintegrou. Então, gargalhando, ele disse: "Acha mesmo que será fácil assim? Acha que pode dizer não para o papai? Ainda iremos nos encontrar muitas vezes, minha filha. Você é minha semente e eu não desistirei de você. Você é minha filha." E com isso ele veio bem perto de mim, me beijou levemente a bochecha e evaporou. Fiquei sem entender nada, e então olhei para a cama, o ser já não estava lá. Meu braço havia parado de doer ou então eu já havia me acostumado com a dor. Sentei-me ao lado de meu corpo, que parecia sem vida, estava pálida, meus lábios roxos, não tinha pulsação. Deitei-me ao lado de meu corpo desfalecido e fechei os olhos. E só fui acordar no outro dia, às 10 horas da manhã, ainda sem entender o que havia acontecido. Achei que havia sido apenas mais um pesadelo. Quando me sentei na cama, meu corpo estava pesado e doía vagarosamente. E então, quando olhei para a cabeceira da cama para ver as horas, qual foi meu choque quando o relógio marcava exatamente 3h33 da madrugada. Havia parado naquela hora em que tudo aconteceu. Bom, esse foi apenas uma de muitas experiências que já vivenciei com o sobrenatural. Não espero que gostem e nem que acreditem. Apenas quis compartilhar a minha experiência. Agradeço imensamente a atenção e em breve mandarei outros. Os mais leves. Porque tenho a certeza que se eu contar tudo o que eu faço e presencio, tu não irá relatar. E nem preciso dizer que amo o canal, porque isso é óbvio, #amo canal. Algumas coisas é melhor não contar, não é? Menina, credo! Jura? Não sei, hein? Recusa. Conselho, recusa. Legal. Poderia ser até um... Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like.
E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.